Olá, bom dia. Vamos fazer o update aos principais índices americanos, começando pelo S&P, que mantém aqui um andamento fantástico no que diz respeito ao ponto de vista ascendente. Tínhamos deixado na semana passada a indicação de médio e longo prazo, mantendo-a totalmente ascendente. No que diz respeito ao curto prazo, tinha passado para neutral ascendente, apesar da aproximação à resistência marcada pelos máximos, porque tínhamos tido aqui um padrão de inversão ativado. Na semana passada eu fazia referência à possibilidade de termos uma pequena correção antes de depois termos uma continuação do ciclo ascendente e aconteceu isso de forma bastante perfeita. Deu aqui uma excelente oportunidade de entrada, pelo menos para quem não tenha tido a oportunidade de aproveitar a entrada no breakout, poderia ter feito essa entrada na recompra. Neste momento, continuamos com o índice, apesar da aproximação a máximos, continuamos com o índice muito bem lançado e vou deixar por isso a indicação de curto prazo para o S&P para a próxima semana, igualmente neutral ascendente. Passando para o Nasdaq. O Nasdaq tem aqui apenas uma preocupação, preocupa-me aqui um pouco esta vela, uma vela em gap up que depois acaba em correção, mas ainda assim, no que diz respeito, e começando por aí, ao longo prazo, médio e longo prazo, nada a dizer, estamos muito próximos de máximos, acredito que vamos ir a máximos muito rapidamente. Olhando aqui para o gráfico diário, para o gráfico horário, perdão, vemos que houve aqui uma pequena correção na aproximação ao máximo relativo, e esta correção poderá eventualmente marcar um sinal de alerta, como eu dizia no gráfico diário. Vamos olhar atentamente para este ponto. Este ponto que, se repare-se, também marca uma bandeira. Esta bandeira tem uma projeção equivalente ao tamanho da subida. A acreditar nessa perspectiva, vamos ter uma continuação do movimento ascendente durante o início da próxima semana. Ainda assim, é de vigiar a parte terminal da bandeira, porque poderá perfeitamente ser aqui um falso break, eventualmente, ou haver aqui uma correção um pouco mais significativa e termos, por exemplo, um head and shoulder stop. É de vigiar essa situação, apesar de, para já, como vemos, o Nasdaq está muito bem lançado para, eventualmente, ter aqui uma pequena correção, uma continuação da correção e depois ir novamente para máximos. Também por isso deixarei no curto prazo e no médio e longo prazo uma indicação positivista para o Nasdaq para a próxima semana. Terminando no Dow Jones, repare-se que, no que diz respeito ao médio e longo prazo, temos um cenário muito semelhante aos dois que estivemos a ver. No que diz respeito ao curto prazo, ao gráfico horário, temos uma neutralidade ascendente, ou melhor, uma lateralização ascendente, que acaba por ser mais fácil de negociar. Chamava a atenção só para aqui para os picos de volume, que têm vindo a acompanhar os movimentos corretivos altistas, o que também não deixa de ser um bom sinal. Repare-se, neste caso em concreto, temos uma referência de negociação muito bem marcada, uma referência de negociação à semelhança do S&P, não referi na altura, mas também é uma situação que ocorre no S&P. Tivemos aqui um rally ascendente depois do breakout, tivemos uma correção que marca o mínimo relativo e neste momento temos o índice a tentar também quebrar aqui a resistência marcada por esta aglomeração de preços no máximo anterior, mas muito acima dele, e aquilo que eu acredito que possa vir a acontecer eventualmente, tanto neste como no S&P, é um alongar da correção, talvez na segunda-feira, e depois um novo breakout ascendente para máximos. Vamos ficar vigies aqui aos 17.840 pontos, porque serão eles a nossa referência de negociação neste momento. Temos um claro mínimo relativo e, por isso, é uma ótima referência para negociação. Eu acredito também aqui que vamos muito em breve testar máximos e, muito provavelmente, dada a fraqueza desta resistência, vamos mesmo para máximos. Por isso, ficarei então também aqui positivista, tanto no médio e longo prazo como no curto prazo para a próxima semana. É tudo então em relação aos índices americanos. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.